Boa noite. Estamos mais uma vez de olho nos ruralistas, um observatório do agronegócio e das políticas ruralistas do Brasil. Hoje, em sua 11ª edição, quem cede hoje o espaço é o Espaço Actantes, aqui em Pinheiros, São Paulo. Por sinal, Actantes lança amanhã a TV Drone, drone.tv.net. .br. drone.tv.br. E hoje a gente vai falar de eleições, de violência no campo, como temas principais. Estou aqui com a Claudelice Santos ao meu lado. Boa noite, Claudelice. Boa noite. Ela é irmã do José Cláudio Ribeiro da Silva, o Zé Cláudio, que foi um líder extrativista paraense, morto, assassinado em maio de 2011, junto com a sua mulher, a Maria do Espírito Santo. A Claudelice vai falar no Senado da República nesta quarta-feira, às 14 horas, numa audiência junto com outros representantes dos movimentos sociais e do governo. A convite, inclusive, do Greenpeace, né? Você pode contar como que vai ser essa audiência e o motivo dela? Uma audiência exatamente sobre a violência contra ativistas de movimentos sociais de caráter socioambiental. Sim. Essa audiência vem a calhar muito bem agora, nesse tempo político em que todo mundo promete mundos e fundos e que, na verdade, a realidade é bem diferente do que se maquia aqui para o grande centro. Na verdade, esse momento para nós está sendo um ponto de vitória, porque o Greenpeace conseguiu trazer para a gente uma coisa que nós não temos, que é voz. Né? O povo da Amazônia não tem voz, só tem um voto, né, que a gente consegue usar aí, mas agora a gente vai falar o que a gente está sentindo, o que a gente está passando lá na Amazônia. Né? Que é a denúncia. Vamos continuar batendo na tecla da denúncia de que essa história que o governo diz que a floresta está protegida, que já não se desmata mais tanto quanto desmatava, é pura mentira. Na verdade, a Amazônia está sofrendo uma pressão muito grande pela exploração madeireira e logo em seguida os grandes fazendeiros, né? Plantando seu capim, expulsando as famílias e a maioria das vezes através de bala. E agora tem uma nova modalidade de expulsar os pequenos trabalhadores da terra, que é jogando capim de avião, e as famílias não conseguem produzir nem um caroço de arroz, nem um caroço de feijão, porque o capim inutiliza a terra. Então a gente vem para essa audiência para fazer essas denúncias. E em relação a esse capim jogado pelo avião, vocês já comunicaram a algum órgão público? Polícia, inclusive, né? É relatado no Acre, né? A Darlene, que vai estar na audiência, que é da Comissão Pastoral da Terra, vai trazer essa denúncia, e já foi feita, sim, essa denúncia. Inclusive, o próprio escritório da CPT no Acre já foi atacado, invadido, e com todos os documentos de denúncia rasgados 7 vezes. 7 vezes e nada foi feito. Aliás, a polícia não queria aceitar nem o boletim de ocorrência dessa agressão. Darlene, Maria Darlene Braga Martins, representante da Comissão Pastoral da Terra. Sim. Vão participar também dessa audiência no Senado o Antônio Vasconcelos, que é presidente da Associação dos Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio Ituxi, no Acre, e o Márcio Astrini, que é do Greenpeace. Todos esses, principalmente o Antônio e a Darlene, trazem relatos de violência, não é, Claudelice? Você já foi ameaçada? Sim. Como que foi? Bom, desde o assassinato de Zé Cláudio e Maria, a família faz uma grande pressão por justiça, para que a justiça seja feita, porque o normal no Pará é acontecer os assassinatos e todo mundo fica calado, todo mundo fica com medo, porque o destino é a morte. Só que nós não estamos fazendo isso, nós não vamos nos calar diante de tanta agressão, diante de tanta dor. A gente vai continuar denunciando, e isso volta para a gente de forma de ameaça de toda forma. Casa vigiada, recados diretos,
enfim. E a gente só conta com a nossa própria proteção, proteção da família que protege a gente, sempre que sai tem que avisar, sair à noite nunca. Ou seja, é uma prisão domiciliar, mas a gente não vai parar porque só quem perdeu um ente querido para esse sistema capitalista, né, que mata, é que sabe a dor que sente. E mesmo com esse medo que eu sinto, não vai me fazer parar. A gente tem aqui uma notícia da Comissão Pastoral da Terra, uma nota pública divulgada no dia 19 de agosto, denunciando e repudiando a onda de violência no campo, com alguns dados. Foram 4 mortes na última semana, estávamos em 19 de agosto, e no mês de julho, em 20 dias, a CPT registrou 7 assassinados. E segundo o Dom Tomás Balduino, né, do Centro de Documentação da CPT, em 2014 já tinham sido registrados 23 assassinados em conflitos no campo. E você falou do governo, não é, Claudelice? Pelo andar da carruagem, inclusive pelo que se vê no debate eleitoral, existem muitas outras pessoas marcadas para morrer. Essa matança vai continuar? Em que escala? Uma escala muito grande. Em toda a Amazônia existem pessoas ameaçadas por estarem defendendo e protegendo os seus direitos. O seu direito de viver numa terra sustentável, o direito de viver na floresta, enfim. E essas pessoas estão sendo assassinadas, desaparecidas. Há as denúncias, CPT faz denúncia, outras organizações fazem as denúncias, só que não existe uma eficácia no processo de justiça. A injustiça, ela é uma constante, não só no Pará, mas na Amazônia inteira. Isso, para nós, o governo, é a mesma coisa que o governo está dando uma carta de autorização para matar. Porque se ele mata uma vez e continua impune, ele vai fazer de novo. Tem uma notícia aqui de hoje da CPT, advogado da CPT sofre ameaças. Eles vieram a público hoje, dia 1º, agora, à noite, denunciando tentativas de intimidação do advogado Silvano Lima Rezende. Tem sofrido ameaças de pistoleiros a mando de grileiros, que é uma realidade que o povo do Sul Maravilha não conhece, muito embora também tenha existido e exista grilagem por aqui, não é? Não conhece, mas a gente está nessa luta de falar para a sociedade o que está acontecendo. Né? Não é só no Pará que tem existido isso. Mato Grosso agora, morreu um casal, nas mesmas condições e proporções que Zé Cláudio e Maria foram assassinados. E quantos outros não morreram e estão ameaçados, precisando, gritando por ajuda, e só a sociedade junta e unida com esses ativistas podem, né, diminuir essa matança. O sistema, ele é muito cruel e ele tem dinheiro para continuar com essa matança. Na verdade, está acontecendo um verdadeiro extermínio de ativistas socioambientais, tanto na Amazônia, quanto por aqui também. A gente vê aí, até aqui mesmo em São Paulo, isso acontece. Só que para lá é muito mais forte. A gente está postando as notícias no Twitter, que é o @deolhonoagro, perfil de olho nos ruralistas, e endereço @deolhonoagro. O Facebook também está no ar, de olho nos ruralistas. Teve uma audiência no oeste do Pará, na região do Tapajós, a Terra de Direitos, que é uma organização de defesa de direitos, sediada em Curitiba. Ela noticiou no dia 27 de agosto agora. Essa audiência foi realizada em Santarém, dias 26 e 27 de agosto, exatamente para falar de regularização fundiária e insegurança, com representante do povo da terra indígena Maró, cacique Dodá Borari, enfim. Isso, uma notícia. Outra, ainda, Comissão Pastoral da Terra, trabalhadores rurais são ameaçados de expulsão por milícias armadas em Benedito Leite, no Maranhão, notícia do dia 25 de agosto. Família camponesa tem casa incendiada no Maranhão, também Comissão Pastoral da Terra, dia 20 de agosto. Então, não sei, além de assassinatos, a gente tem um ritual de intimidação, né, de humilhação. De terrorismo, na verdade é terrorismo.
Nada do que você está falando aí para mim é novidade e para quem mora na Amazônia é novidade. Meses antes de matar Zé Cláudio e Maria, eles praticaram essas mesmas histórias que você está lendo e que estão sendo denunciadas de novo. O fazendeiro que matou Zé Cláudio e Maria, meses antes, foi em Nova Ipixuna, fez uma denúncia de que a terra dele estava sendo invadida, porque não é verdade, a terra era da União e as pessoas que estavam lá estavam acampadas. Levou a polícia de Nova Ipixuna, dentro do assentamento, e expulsaram as famílias, dizendo que aquelas famílias estavam invadindo a terra do Zé Rodrigues, coisa que era mentira, entendeu? Logo depois, voltaram o Gilzão, que é uma outra pessoa que nós acreditamos que ele fez parte do assassinato de Zé Cláudio e Maria, mas que não aparece nas investigações e nem nos autos, e queimou a casa dos agricultores, queimou a casa de farinha, colocou o gado para comer a mandioca que seria para fazer farinha, ou seja, é um terrorismo. Como eles não conseguiram fazer mais, porque o Zé Cláudio, junto com a CPT, fez denúncia e as famílias voltaram para a terra, mesmo sob ameaça, eles mataram Zé Cláudio e Maria. Detalhe, o caso do Zé Cláudio e Maria é um dos que mais tiveram repercussão nos últimos anos. Tantos outros acabam não tendo a mesma repercussão, mas ainda longe da repercussão que teve, por exemplo, o assassinato da irmã Dorothy Teng ou do Chico Mendes, não é? A gente está com a campanha, está divulgando a campanha Não Vote em Ruralistas, que é da organização 350 ou 350, que é uma organização especializada em mudanças climáticas. A Nicole era para estar aqui hoje, acabou tendo um problema, foi parar no hospital, está tudo bem, mas né, ela não pôde vir. E o MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, também lançou uma campanha Não Vote em Ruralistas. A gente conversava há pouco, você mencionou um deputado do Pará, Giovanni Queiroz, salvo engano, um PDT, falando num filme, abertamente sobre como é que os ativistas têm que ser... Os ativistas devem ser excluídos da sociedade. Para a gente isso está muito claro o que quer dizer, né? Quer dizer que essas pessoas têm que ser mortas. Elas não podem continuar fazendo as denúncias contra ele. Ele é o líder dos ruralistas do Pará, né? E se perpetua há anos aí na política e, infelizmente, eu não sei o que acontece com essa pessoa. Dinheiro, poder, e através dessa pistolagem continuar se perpetuando no poder, né? E essa pessoa, ela fala abertamente no vídeo que essas pessoas têm que ser exterminadas. Mas isso é uma prática comum. E a maioria dos ruralistas tem o seu conclave político, né? Por trás daquele assassino que mata, existe um pano, uma cortina de fumaça que esconde uma coisa muito maior, né? Tentar provar isso é que é o problema, porque só aparecem as primeiras caras, as outras são escondidas através de grana. Como é que o Zé Rodrigues, um exemplo, diz que é um coitado, um mini fazendeiro, matou porque estava não sei o quê. Como é que ele tem grana para pagar 3 advogados particular para defender ele, sendo que ele não tem dinheiro para nada? Ou seja, ele está usando a cara dele para esconder outras, né? E a gente tenta provar isso o tempo todo, mas não consegue, porque o sistema é muito forte e concreto. Então, só com a mobilização social, através do uso consciente do voto, a gente vai conseguir mudar isso aos poucos. Inclusive o judiciário, não é? Teve um retrocesso em relação à investigação sobre o caso, né? Recentemente. A gente está, na verdade, a gente deu uma avançada. Porque o primeiro julgamento, o mandante, ele havia sido absolvido. Isso com completo aval judiciário. Durante o julgamento, da qual o Zé Rodrigues foi absolvido, o tempo todo o juiz Murilo Lemos ele foi tendencioso. Ele induziu os jurados a absolver o réu. Como que ele fazia isso? Durante a defesa do próprio réu, na fala dele, ele se ajoelhou no meio do júri, ele pediu perdão para Deus, disse que agora tinha aceitado Jesus, e o juiz simplesmente ofereceu água e lencinho para ele.
enquanto, como as testemunhas de acusação, ele era muito ríspido. A jurada chorou durante a fala do Zé Rodrigues. Só isso era um motivo para parar o julgamento na hora, mas mesmo assim ele continuou. E ele termina a leitura da sentença dizendo que Zé Cláudio e Maria provocaram a própria morte por serem ativistas. Será que agora defender direito humano e defender direito por uma sociedade melhor e mais justa é você provocar a sua própria morte? Você está dando autorização para alguém te matar? Né? Ou seja, e foi tão imoral e tão contraditório que agora a gente tinha entrado com pedido de revogação e a gente conseguiu. Né? Em Belém agora foi anulado esse julgamento, porque não tinha como, todas as provas estavam ali. Então, os desembargadores e o juiz entendeu que era motivo para anular. Não só anularam, como pedir a prisão preventiva do Zé Rodrigues. Isso para a gente é justiça. A justiça agora se deu a oportunidade de se fazer justiça realmente. Mas em praxe não é isso que acontece no Pará. Não só no Pará, como na Amazônia inteira. A praxe é, esquece isso, cala a boca, deixa por isso mesmo e vai se enrolando o tempo. A chacina da Fazenda Princesa, onde 5 trabalhadores foram raptados, queimados, torturados e jogados, amarrados em pedra no rio, 29 anos depois aconteceu o julgamento do mandante, que foi condenado em segunda instância e saiu andando de dentro do tribunal, porque no primeiro ele havia sido absolvido. 14 anos depois do assassinato de Dezinho, em Rondônia do Pará, aconteceu a condenação, que também saiu andando do tribunal, porque no primeiro julgamento ele tinha sido absolvido. Ou seja, a certeza da impunidade é que dá aval para eles continuarem matando. A gente sempre fala aqui de sistema político ruralista, mas a gente é bom lembrar que esse sistema inclui o judiciário, né? Enfim, e como inclui? Inclui. Quando a gente fala que o sistema é forte, é porque o sistema realmente é forte, realmente tem dinheiro. Aí está incluído o judiciário, está incluído polícia, está incluído político. É uma engrenagem que eu não sei, sinceramente, como a gente vai conseguir quebrar essa engrenagem. Só sei que o povo tem força, se o povo se unir, se juntar, as lutas, a gente vai conseguir. O que o Sudeste e o Sul tem que pensar da Amazônia? Lá não tem só mata e só bicho, não. Lá tem gente lutando por terra, tem gente lutando pela floresta e pelas águas. E todo mundo sabe que é cientificamente comprovado. Se a Amazônia acabar, não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser da gente. É uma das poucas reservas de mata que ainda mantém um equilíbrio. E sinto muito, mas o arco do desmatamento, que em 2006 estava em Marabá, já não está mais. Já avançou em direção ao centro da Amazônia. E o fim não será bom se continuar no processo que está. A gente está divulgando aqui um vídeo sobre o Zé Cláudio Maria, com uma fala dele, inclusive, uma reportagem em inglês do The Guardian, então são vários links aí que a gente pode acompanhar pelo Twitter, @deolhonoagro. Além do Giovanni Queiroz, da bancada ruralista, a gente tem uma bancada paraense muito forte nesse setor, inclusive na Assembleia Estadual, não é? Então, não é só no nível federal que eles exercem o poder, existe uma proteção local, municipal. Existe uma proteção municipal, regional, micro, macro, regional e interestadual. Eles são todos interligados e todos eles se conversam. Né? Não adianta a gente pensar isoladamente esses pontos, essas pessoas. Fazendeiros se conversam. Né? Tem ruralista que é daqui que tem N terrenos e terras no Pará, em Rondônia, no Acre, e é a mesma prática de corte, queima, derruba e assassinatos. Sobre a desmatamento, você falou, né, na Amazônia, tem uma notícia aqui também sobre o impacto da produção de soja.
até por conta da demanda da China e da Europa. Então a gente tem aí governos que se vangloriam da exportação do agronegócio e tal, né, mas inclusive para a China, mas esse impacto é direto, e isso tem relação direta com esse circuito de violência também, não é? Para se plantar na Amazônia, precisa tirar a floresta. Primeiro, quem vem é o madeireiro com a exploração, né, da madeira, com o aval de grandes fazendeiros que, posteriormente, chega no capim, chega na soja, e é um dos problemas, uma das vertentes, porque o outro problema, além dos assassinatos e dessa agricultura expansiva aí, é a utilização de agrotóxicos, né, que grandes percentuais aí de soja, eles são adubados, jogados inseticida, veneno e tudo mais de avião. Isso está matando grandes comunidades, aos poucos, através de câncer e tudo mais. Né? E isso não é falado, isso a gente denuncia e é encoberto. Eu não entendo sinceramente como que tanta mazela está acontecendo em tantos lugares, principalmente na Amazônia, que ainda tem grandes território para se cultivar e não acontece nada. Será que o governo não vê isso? Claro que vê. Claro que vê. Você falou aí da reserva Tapajós Arapiuns. Atualmente, agora em julho, eu fui fazer uma expedição de trabalho lá. E é isso, esquentamento de madeira, fazendeiro reconcentrando terra, entendeu? Barcas e mais barcas de toras de madeira saindo. Acontecem as denúncias, mas o governo não faz nada. Inclusive, o gestor do ICMBio daquela reserva ganhou o prêmio de melhor gestão. Incrível, eu não entendo como ele ganhou esse prêmio, sendo que eu visualizei a situação lá e existe comunidade que tem plano de manejo há 8 anos embargado. E as pessoas morrendo de necessidade sem um barco comunitário, sem as menores condições de escola, sem ter um nível médio. É incrível, assim, eu não sei aonde que a gente vai parar realmente se continuar o sistema ganhando força como está, junto com o agronegócio. Aí então, não sei sinceramente o que vai dar. A gente tem que se reunir, se juntar e lutar contra isso. Você falou no início da sua fala sobre o Greenpeace dar voz a vocês, né? Tem um projeto aqui que se chama Mídia e Desmatamento na Amazônia, que é da Agência de Notícias dos Direitos da Infância. O site é desmatamento-na-amazônia.and.org.br. Notícia do dia 27 de agosto falando da moratória da soja, que acaba agora no fim do ano, ou seja, não pode, em tese, não pode plantar soja na Amazônia. E agora, se não for prorrogado, pode ter uma nova ofensiva em relação a isso. Em relação ao debate eleitoral, a cena eleitoral, eu queria saber como é que você está vendo, se você vê muita diferença em relação às candidaturas, particularmente em relação às principais candidaturas, no que se refere à violência no campo, direitos dos camponeses, quilombolas, indígenas, etc.? Não, diferença nenhuma. Até mesmo porque quem está financiando essas 3 grandes campanhas que estão aí é o agronegócio. Né? Você não vê nos debates, nas discussões políticas, interesse em preservar a Amazônia, interesse em potencializar a agricultura familiar, por exemplo. Você não vê discussão sobre isso. E eu não vejo nenhum dos 3 grandes candidatos que se possa ter um debate mais profundo com relação a isso, com relação a essas classes. Você tem falado muito da Marina nas últimas semanas, exatamente por ela ter despontado nas pesquisas, hoje até como favorita, num segundo turno, embora segundo turno sejam outras eleições. E eu vou citar aqui algumas notícias sobre a Marina, a relação da Marina com o agronegócio. Antes, tem uma do Correio Brasiliense: presidenciáveis se esforçam para agradar agronegócio brasileiro. Uma notícia do dia 29 de agosto, falando exatamente da convergência dos 3 principais candidatos em relação ao tema, a disputa que eles fazem
pelo apoio do agronegócio. Aécio Neves, aqui, ó. Não, Aécio Neves aqui. Aécio Neves promete participação dos estados na demarcação de terras indígenas. Aqui até de um canal do agronegócio, um canal ruralista chamado Canal Rural. Ele disse que pretende seguir recomendações feitas no STF, quando a Raposa Serra do Sol foi demarcada, que é uma interpretação que é cara exatamente aos ruralistas, ao agronegócio. Aí, Marina Silva. Marina desmistifica temores em jantar com agronegócio. Notícia do Estadão do dia 30. Marina Silva, seringueira, ex-ministra do Meio Ambiente, lutando contra os temores. E várias declarações de líderes ruralistas elogiando o discurso dela. Outra notícia, Marina adota discurso de usineiros e ataca a política federal para o etanol. Ela fez críticas ao pré-sal e, pelo jeito, quer estimular biocombustíveis, etc. Então, surpreende você essa aparente mudança de discurso, especificamente da candidata Marina Silva? Não. Não me surpreende, porque o poder, ele vira a cabeça das pessoas, né? Incrivelmente, assim, eu tô meio sem entender, assim, por que ela tá tomando essa atitude, já que ela vem de uma realidade que ela sabe, ela sentiu na pele, tudo, e a última coisa que eu esperava dela é que ela fosse ter esse conclave com o agronegócio, né? Fortalecer o agronegócio é mais do que dar aval para eles continuarem fazendo o que estão fazendo. Permitir a soja na Amazônia, mais do que já tem, é garantir o fim da continuidade da floresta ali, porque não vejo uma saída a não ser vetar o agronegócio na Amazônia. E nenhum dos três candidatos pensa dessa forma. Pensa em fazer aliança, fazer conversa, chega de conversa. A Amazônia já foi desmatado o que tinha de ser desmatado. Está na hora de parar, colocar a cabeça no lugar e pensar formas e estratégias de se cultivar fora de lá. Pequena agricultura familiar, sim, isso é feito há séculos a fio na Amazônia, mas agricultura familiar e não agricultura extensiva como está sendo pensado. Por falar em agricultura familiar, a Articulação Nacional de Agroecologia divulgou uma carta aberta a favor da produção artesanal, familiar e comunitária. Foram cerca de 80 organizações que assinaram o documento que diz que a legislação sanitária permanece construída dentro do paradigma da lógica da produção agroindustrial, do agronegócio. E essa lógica segundo essa carta, excludente e concentradora. As exigências sanitárias têm levado a produção de alimentos tradicionais e artesanais de base familiar a um processo que os aproxima da industrialização e da artificialização. Vocês veem lá na ponta os efeitos dessa lógica? Como é que é? Com certeza. Por exemplo, o governo tem aquele programa da alimentação, da merenda na escola, que parte tem que ser absorvida pela agricultura familiar local. Mas como ela vai fazer isso se as exigências são grandes, né? Que tem que ter um padrão, que tem que ter um pacote não sei como. Então, os agricultores que produzem alimento para merenda, eles têm que estar muito bem articulados, muito bem organizados para poder conseguir isso, senão não consegue. Né? Porque esses critérios são muito aquém da realidade, de cada realidade. Né? O governo não pensa cada região com as suas especificações. Não, ele pensou um pacotão e jogou, e lançou. Quem quiser que se adapte, quem não quiser, entendeu? Então, é excludente, muito excludente, sim. Ainda sobre Marina, uma das frases mais polêmicas dela em relação aos transgênicos. Ela, exatamente, no debate entre os candidatos na Band,
ela disse que há uma lenda de que ela é contra os transgênicos. Tem uma notícia do UOL aqui no dia 27 de agosto a respeito. E por falar em transgênicos, vamos lá. Uma reportagem aqui, que é inclusive internacional, da UITA, que é uma união de trabalhadores da alimentação, da agropecuária e tal, a qual está vinculada à CONTAG aqui no Brasil, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. O título dos novos donos dos alimentos da terra. Informação: 10 empresas agroquímicas são as donas de 73% das sementes de todo mundo. Aí tem alguns dados interessantes aqui. A reportagem, a notícia menciona dados da revista National Geographic, que diz que em 1903 eram 307 variedades de milho no mercado alimentar do mundo. Hoje restam 12 variedades. As de repolho eram 544. Hoje restam apenas 28. Alface, 497. Hoje, 36. E assim por diante. Para tomate, beterraba, rabanete, pepino. A biodiversidade na Amazônia era para ser tida como uma grande riqueza do país. Essa violência contra camponeses, extrativistas e indígenas, etc., significa também que o Brasil está matando as suas linhas dos ovos de ouro, não é? Com certeza. O Brasil é conhecido pela grande diversidade e tudo mais. Só que no processo que a gente está, daqui a uns anos vai ter só campo de soja transgênica, milho transgênico, cana, né? Ou seja, a gente está dando um tiro no pé quando a gente deixa uma coisa dessa acontecer, quando a gente permite que o agronegócio plante soja transgênica lá na Amazônia. Quando a gente permite que o agronegócio leve cana, leve milho transgênico para lá. Ou seja, toda essa riqueza que a gente tem, ele está com os dias contados se continuar nesse processo, né? Mas o que acontece? Os conclaves políticos com essas grandes empresas que financiam essas políticas suja e mancha essa grande riqueza que a gente tem. Em relação à questão fundiária, tem uma notícia aqui da CNBB, o Globo, repercutindo informação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, defendendo reforma agrária em 36% do território brasileiro. Aí tem um dado muito impactante aqui, que diz que dos 851 milhões de hectares que compõem o Brasil, 310 milhões, quase mais de um terço, foram aparentemente grilados ou cercados por pessoas que não são donas deles. Ou seja, né, no caso dos grandes proprietários, furtados ou roubados, né, inclusive com muita violência. Então a conclusão é que 36,4% do território, diz a CNBB, deveriam ser destinados à reforma agrária. Reforma agrária lá no Pará, como que esses ruralistas tratam o tema? Assim? Eles acham que é coisa de comunista, né? Não... É coisa de terrorista, de comunista, sendo que, na verdade, quem é o terrorista, quem é o violador desses direitos, são os próprios fazendeiros. Que, na verdade, a reforma agrária até acontece a princípio, só que depois acontece a reconcentração de terra através da violência, né? E essas terras, por exemplo, no Pará, tem fazendeiro que tem um território que é o dobro do tamanho do estado, registrado em cartório. Isso é um claro e evidente indício de grilagem de terra, né? Ou seja, onde que está o INCRA nessa hora? Me explica. Cadê o INCRA? Cadê o IBAMA? Cadê o ICMBio? Será que eles não veem isso? Zé Rodrigues. Matou Zé Cláudio, ele continua lá, assentado pelo INCRA. Ou seja, continua matando, continua ameaçando e reconcentrando terra. Qual que é? Ele tinha um assentamento, ele tinha direito ao assentamento e foi ocupando aqueles em volta, foi isso? Ele nem era de lá, para começar a conversa. Ele nem era de lá. Ele comprou de um terceiro, que era um laranja, 3 lotes de terra dentro do assentamento. Só que esses 3 lotes de terra dentro do assentamento já tinham pessoas acampadas.
pequenos agricultores. Um lote que está só ele, tinham 3 famílias produzindo. O que ele fez? Expulsou essas famílias e concentrou os 3 para ele. Para quem chegou agora, esse José Rodrigues, ele é o acusado de assassinar o irmão dela, o irmão da Claudelice, o Zé Cláudio, o irmão dela e a cunhada dela, Maria do Espírito Santo, em 2011. Ainda sobre reforma agrária, a CPT divulgou uma nota pública no dia 27, importante, sobre o período eleitoral. Pergunta da CPT: onde está a reforma agrária? Ela, então, analisou o perfil, os planos de governo e expressou a sua perplexidade e descrença diante do atual quadro político-eleitoral do momento. E isso conforme a CPT, a Pastoral da Terra, ouviu milhares e milhares de indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, camponeses, trabalhadores rurais, que expressaram exatamente essa perplexidade e descrença. Total descrença. A gente não consegue mais acreditar. Nós não conseguimos mais acreditar nessa política que está imposta. Então, mediante isso, desde já, convido todo mundo a votar no plebiscito popular por uma nova Constituinte. Gente, a gente precisa de uma reforma política. Da forma que está, não vai dar para continuar. Nós vamos chegar num momento em que será possível que a gente vai ter que se armar para proteger o nosso ideal, se armar para proteger a floresta? Não. Só com uma reforma política a gente vai conseguir mudar esse quadro. Aí sim eu acredito que a gente vai ter novos rumos políticos aí, que a gente vai poder dialogar, porque da forma que está, não está dando para dialogar. É obrigado a gente se juntar com o ONG para poder ter voz no Senado, um lugar público. Eles estão lá porque a gente paga. Eles estão lá com o nosso dinheiro, então eles precisam ouvir a gente na hora que a gente quiser. Mas não, é obrigado a gente ter toda uma articulação para poder conseguir uma audiência pública. Seria legal até a produção aqui, que é do Movimento Brasil pelas Florestas, divulgar o link pro plebiscito, que está rolando aí nos próximos dias, não é? E ele prevê esse plebiscito, inclusive, representação específica para indígenas e negros, não é? Entre várias outras. É isso que a gente precisa. A bancada ruralista hoje, lá em Brasília, é a maior. Gente, a gente precisa ter uma diversidade dentro da política. Não dá pra gente ter um grupo dominando um país desse tamanho. Aqui a gente tem negros, a gente tem pessoal das florestas, a gente tem a comunidade urbana, enfim. Cada grupo desse, inclusive as minorias, precisam ter representação na política. Mas só que da forma que essas pessoas estão sendo ameaçadas, estão sendo jogadas para debaixo do tapete. Só com uma reforma a gente vai conseguir isso. Tem um dado aqui do vídeo que foi feito pela Tereza Amaral e o Flávio Bittencourt sobre candidatos indígenas no site deles sobre a Amazônia. E eles informam que há apenas 80, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 80 candidatos indígenas em todo o país. E naturalmente, entre os 80, pouquíssimos têm uma chance efetiva. País que só teve o cacique Mário Juruna como deputado pelo Rio de Janeiro nos anos 80. Né? Então, 80 candidatos indígenas significam apenas 0,32% das candidaturas do país. Tudo bem, a população indígena também ela é pequena em relação ao total da população, mas ela exige, inclusive constitucionalmente, atenções especiais, né? Para não falar da maioria negra, né, Claudelice? É uma desproporção nas representações. E tem outra notícia aqui, que foi divulgada pelo site O Eco hoje, pelo Daniel Santini, que por sinal esteve no programa, na 9ª edição do programa, há um mês, que tem o seguinte título: Políticos que reduziram proteção de florestas tentam reeleição. Ele fez um mapeamento dos políticos que votaram a favor do novo Código Florestal e concluiu que dos 274 parlamentares que votaram a favor desse novo Código Florestal,
86% se candidataram este ano, uma maioria avassaladora. Aí eu vou perguntar para você, a gente está com, inclusive a Tereza Amaral e o Flávio Bittencourt fizeram a gentileza de divulgar um post nosso na página do Facebook, de Olho nos Ruralistas, que pede para o internauta, para o leitor, fazer sugestões de candidaturas a deputado estadual e federal que sejam alternativas às candidaturas do agronegócio. Tem algumas sugestões lá, eu acho que umas 12 até agora, e 12 ou 15, não lembro direito agora. Mas eu percebo uma dificuldade das pessoas perceberem quem seriam os candidatos alternativos, porque tem a campanha meritória da 350 do MST, não vote em ruralistas. Tudo bem, mas votar em quem, Claudelice? Não sei. Está muito difícil. Sinceramente, eu não sei em quem eu vou votar, porque eu estou com essa dificuldade muito grande de encontrar alguém que atenda as minhas expectativas dentro da minha realidade no meu estado. Dentro do meu próprio estado, tem políticos como Giovanni Queiroz. É ridículo, né? Nunca esse cara vai ter meu voto. O que ele diz claramente, e com certeza é a prática, nunca vou votar nele. E eu estou com essa dificuldade muito grande. A eleição está aí e a única certeza que eu tenho é que eu vou votar no plebiscito. Mas candidato, não me pergunte, que eu não tenho nenhum. E a gente está falando aqui de candidaturas às assembleias e à Câmara dos Deputados. Portanto, não são os cargos majoritários que exigiriam um investimento maior, né? Na prática, o poder econômico acaba limitando também esse tipo de candidaturas, não é? O MST ocupou na madrugada deste domingo a fazenda do senador Eunício Oliveira. 3.000 famílias se alojaram na fazenda Santa Mônica, no interior de Goiás. Segundo eles, terras absolutamente improdutivas. E o painel da Folha disse hoje que o ministro Miguel Rosseto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, foi acionado para ir lá falar com o MST e para sair das terras do Eunício Oliveira. O MST naquela região não é tão atuante. É atuante, especificamente sim. Inclusive na região de Marabá, Nova Criciúma, Eldorado. Inclusive, agora mês passado teve uma ocupação, né, em que fechou uma BR e uma das companheiras foi morta por atropelamento, né? Um caminhoneiro passou por cima dela, matou na hora, porque ele não aceitava aquela barricada ali. Infelizmente, a nossa companheira veio a morrer. E é uma constante, né? Quando não é essa violência na estrada, é a violência no campo mesmo. Mas o MST é muito atuante e é companheiro, parceiro da gente na luta. Hoje, extraordinariamente, a gente está com... Quase não tem notícias sobre povos indígenas, que é uma tradição do programa. Mas tem uma aqui do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Hoje a gente atacou mais de Pastoral da Terra. CIMI, policiais militares espancam indígena e o mantém cativo durante evento em Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios em Alagoas, não é? Que é a terra do Graciliano Ramos, por sinal. Notícia do dia 28 de agosto. A UITA, que é a REUITA, que é essa rede a regional latino-americana da União Internacional dos Trabalhadores de Alimentação, Agrícolas, etc., mandou uma carta para a presidente Dilma Rousseff diante do que considera, assim como a CONTAG, assim como a CPT, um novo surto de violência contra camponeses e sindicalistas. Então, eles assinaram essa carta lá do Uruguai, né, a sede em Montevidéu, o senhor Gerardo Iglesias, que é o secretário regional da UITA, que cita vários casos recentes de assassinados no Brasil. Inclusive, o senhor Josias Paulino de Castro, que era presidente da Associação de Produtores de Nova União,
no Mato Grosso. Tem um caso aqui ainda em termos de notícia internacional, uma notícia interessante do Página 12, da Argentina, o delito de defender a terra, está em espanhol, que curiosamente, você que citou aqui o juiz falando, com outras palavras, que a culpa era da vítima, né, aqui a culpa pelos camponeses expulsos e tal, é deles mesmos em relação aos grileiros, também na Argentina. Então, parece que não é uma lógica só brasileira isso, né, Claudelice? Está se tornando um hábito, né, colocar a culpa na vítima. Agora eu não entendo como é que a justiça trabalha isso, porque claro que não é. Se a terra é improdutiva, se tem pessoas querendo trabalhar, tornar essa terra produtiva para produzir alimento, eu não vejo crime nisso, eu não vejo como uma pessoa está provocando a sua própria morte ou provocando a sua própria agressão em defender aquilo que pensa. E, na verdade, esses conflitos todos gerados têm um aval do governo que simplesmente não faz aquilo que eles estão para fazer. O INCRA está para fazer regularização fundiária. Se ele não faz, acontecem os conflitos. E, posteriormente, as mortes quando tem a resistência. Outra notícia internacional no Paraguai, os presos e assassinados do agronegócio, é uma notícia que assinada por um escritor, agora me fugiu aqui, não achei, mas enfim, então é um texto interessante que a gente está postando aqui no Twitter, @deolhonoagro. Eu vou falar de uma notícia do Ministério Público Federal em São Paulo, do dia 29 agora, sexta-feira. O Ministério Público Federal pede que a editora Abril seja condenada a pagar 1 milhão de indenização por reportagem discriminatória contra minorias étnicas. Eu acho que a gente não vai postar o link, mas para não divulgar essa revista, né, para não gerar acessos para ela, mas a reportagem se chama A Farra da Antropologia Oportunista. Nada menos do que 3 repórteres, que eu presumo tenham se formado em jornalismo, eles assinaram essa reportagem, claro que a mando dos diretores de redação, editores, donos da editora Abril, que o Ministério Público considera discriminatória por usar informações distorcidas e termos pejorativos contra comunidades tradicionais. Você sente essa discriminação na pele? Sim. Através dos conflitos, através dos olhares e através do descaso do governo com a gente, né? Não entendo o que a gente tem, que esse povo não faz o trabalho deles e ainda assim vê a gente como inimigos, vê como a gente é agente do atraso, né? Só porque a gente não aceita o agronegócio, nós não somos do atraso, pelo contrário. Mas essa discriminação existe muito forte na Amazônia, inclusive, contra extrativistas, quilombolas e indígenas. Isso é claro. De onde vem o apoio? O apoio vem do agronegócio e da política. Não, o apoio para vocês. O apoio para vocês. Só das nossas próprias forças e algumas organizações como a própria CPT e a própria organização social, um ajudando o outro. MST, FETAG, FETRAF, todo mundo junto através das associações e sindicatos, que a gente consegue se fortalecer para ter um pouco mais de voz e falar o que a gente está sentindo. Somente isso, porque o próprio governo não dá esse apoio, pelo contrário. Desanima, às vezes? Como é que Às vezes desanima, mas só que a gente entende que a luta é árdua e que a padura é doce, mas não é mole, então a gente vai morder ela. Internacionalmente, você recebeu apoio? Não sei se você já esteve no exterior relatando o caso, mas você já esteve em Brasília, aqui em São Paulo? Sim, em Brasília, aqui em São Paulo, a gente naquela eterna luta de divulgar, através das mortes dos mártires, tentar sensibilizar para aqueles que ainda estão vivos na luta por direitos básicos. A gente só quer continuar vivos, produzindo alimento, protegendo a floresta no nosso lugar.
E é isso que a gente vai, dia 3, no Senado, defender. Denunciar e pedir para eles fazerem aquilo que é para eles fazerem. Se for delimitação de terra indígena, que faça, que não espere uma chacina acontecer para isso, para poder fazer regularização. Tem fazenda improdutiva, libera para quem quer plantar alimento para se alimentar a nação. Se é floresta que está sendo desmatada, e por lei ela é defendida, então vamos defender essa floresta com esse povo que está lá, sofrendo todo tipo de mazela. É só isso que a gente quer. Direitos básicos. Esse evento no Senado, essa audiência, na quarta-feira, dia 13, às 14 horas, vai ter um representante, além dos que a gente mencionou aqui, o Greenpeace mediando, e 3 representantes de movimentos sociais, ou da CPT. A gente vai ter um representante do Ministério do Meio Ambiente, um da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, e outro representante do Ministério da Justiça. Não tem secretaria-geral, por sinal, que é responsável pela relação com movimentos sociais, né? Desses 3 aqui, vocês têm algum que vocês consideram que há uma interlocução maior, uma chance de, pelo menos num nível técnico e não político, emplacar alguma reivindicação? Direitos humanos. Direitos humanos. A gente espera que o nosso diálogo com eles seja melhor do que está sendo. Com os direitos humanos, que vai garantir todos aqueles outros direitos à terra, né, à agricultura sustentável, orgânica, enfim, através desse. Mas todos os outros são super importantes que estejam lá para ouvir realmente o que está acontecendo. O do meio ambiente, para ouvir das populações tradicionais o que acontece dentro das reservas e resex. Porque o que acontece é que a gente denuncia e parece que essas informações não chegam até aí nos 3 poderes. Mas a gente vai falar dia 3 e a gente espera que chegue diretamente nos ouvidos deles para não ter desculpa. A gente não estava sabendo desse conflito. A gente não estava sabendo desse ponto de desmatamento. O governo tem todas as formas, estratégias, satélite, pessoal, para fazer isso, para fazer as fiscalizações, né? E na prática não acontecem. Eu não sei o que acontece que não engrena a favor dos extrativistas, dos quilombolas, indígenas, enfim. Mas a favor do agronegócio me engrena e de uma forma muito rápida. Eu não entendo por que isso acontece. Mas dia 3 a gente vai estar lá para explicar de perto o que está acontecendo e reivindicar os nossos direitos. Perfeito. A gente agradece aqui a presença da Claudelice. Eu que agradeço. Boa sorte lá na sua luta, na audiência no Senado. A gente volta daqui a 15 dias, com a transmissão, inclusive, né, agora da TV Drone, não é? Enfim, acho que nos próximos 2 programas, porque parte da equipe do Brasil pelas Florestas estará em evento internacional e a gente vai continuar debatendo eleições, vai tratar da formação iminente aí da nova bancada ruralista, inclusive com os convidados que não puderam participar hoje. Boa noite, um espaço agora para suas palavras finais, Claudelice. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo um pouco do que a Amazônia está sentindo com relação a esse momento político, com relação a essa oportunidade que a gente está tendo no Senado, e pedir para a sociedade se mobilizar a favor das minorias, a favor de uma reforma política. A gente não pode continuar acomodados da forma que a gente está. São Paulo está sentindo na pele, a Amazônia está sentindo na pele, as pessoas, os seres humanos estão sofrendo as consequências dessa engrenagem que é muito forte. E só através da organização popular que a gente vai conseguir mudar esse quadro. Obrigado, boa noite, até a próxima quinzena.